Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali Aqui. E hoje a gente vai falar sobre um filme chamado Por Lugares Incríveis, que chegou hoje na Netflix. É um filme que tem temas muito delicados. Eu já quero saber se vocês já leram o livro, então deixa aqui nos comentários se vocês leram ou não leram os livros. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, de deixar o seu joinha aqui nesse vídeo e vamos falar de Por Lugares Incríveis. Antes da gente começar a falar do filme, eu preciso fazer um aviso de gatilho. Então, esse é um filme que vai tratar de alguns temas muito delicados, como morte, suicídio, distúrbios mentais, distúrbios psicológicos, muitas questões muito delicadas e que podem sim ser um gatilho para as pessoas. Então, se você acha que qualquer um desses assuntos pode ser um gatilho para você, tome cuidado ao assistir esse vídeo, ao assistir ao filme e ao ler o livro. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa espalhar, né? É lógico que a gente quer que todo mundo assista, é um filme que precisa ser visto, fala de uma temática legal, mas ao mesmo tempo a gente precisa ser muito responsável com a nossa saúde mental. Então, por favor, tomem cuidado e cuidem de vocês mesmos. Falando então de Por Lugares Incríveis, esse é um filme que foi adaptado pela Netflix, baseado em um livro da Jennifer Niven, que tem o mesmo nome. Nesse livro a gente vai conhecer o Theodore Finch, que no filme vai ser interpretado pelo Justice Smith, que vocês com certeza conhecem de Jurassic World, e também a Ellie Fanning, que vai ser a Violet Markey, que vocês também conhecem, né, provavelmente de milhões de filmes que ela fez, e por ela ser irmã da Dakota Fanning, né? Então a gente tem esses dois personagens principais que vão ser os nossos focos ao contar essa história. No começo do filme, a gente conhece a Violet, que é uma garota que acabou de perder a irmã dela para um acidente terrível de carro, onde ela estava junto e ela sobreviveu, e o Theodore Finch, que é um cara que é taxado como estranho e bizarro pelas pessoas da escola, e ele acaba se aproximando da Violet e eles começam a desenvolver um relacionamento. Basicamente, a história vai seguir por dois jovens que têm que fazer um trabalho da escola, que é conhecer as maravilhas do estado de Indiana, que é onde eles moram. E a partir disso, o Finch e a Violet vão começar a se aproximar, vão começar a conhecer um pouco mais o outro e vão começar a se abrir lentamente um pro outro, e eles vão entender algumas coisas sobre eles. O Finch é um cara que a gente começa o filme achando que ele é um cara super pra cima, ele pode ser taxado como estranho, mas a gente não sabe direito o que é, a gente sabe que tem alguma coisa errada com ele, mas não fica claro o que é. E aí a gente vê como um cara que tá sempre tentando animar a Violet, um cara que tá sempre empolgado pra fazer as coisas, que leva ela pra vários lugares e que fica assim pressionando e fazendo com que ela saia da zona de conforto, que desde a morte da irmã dela, ela se fechou nessa bolha e as pessoas têm medo de chegar perto e ela acabar, né, se machucando, triste, ela tá muito fragilizada. Então, ele vai tratar bastante dessa temática da gente ver a Violet se curando de uma coisa que ela achava que era impossível, enquanto o Finch acaba se afundando em uma coisa que é ainda mais complexa do que o que a Violet está passando, e enfim, tudo isso vai ser tratado. O livro, ele é bastante profundo e ele pega muito firme nesses assuntos. É uma história que tem um cunho pessoal para a autora, que é a Jennifer Niven, porque ela já passou por uma coisa parecida com um conhecido dela, um cara que ela conhecia quando ela era mais nova, e ela resolveu falar sobre isso, e sobre saúde mental, e sobre suicídio. Então, não é um livro leve, de forma alguma. Não é um livro divertidinho, não é um livro engraçado. É óbvio que ele te entretém, é óbvio que ele conta uma história, mas ele é muito mais pesado do que leve e divertido, né? Então, isso era a primeira parte, acho que é a parte mais importante que a gente tem no livro, que é essa história que é muito pesada. E eu acho que quando eles resolveram fazer a adaptação para a Netflix, lembrando que a Jennifer Niven está acreditada como uma das roteiristas do filme, então ela participou ativamente da adaptação do livro para um roteiro de cinema. A gente tem uma espécie de suavização nas temáticas. Eu acho que nada é falado tão abertamente quanto a gente vê no livro, e eu acho que isso foi a coisa que mais me decepcionou em relação ao filme. Eu sei que é um assunto muito delicado, e eu sei que é muito difícil a gente falar sobre isso, mas a gente tem um Theodore Finch no livro que é extremamente expansivo, ele é animado, ele é empolgado, ele é super engajado com as coisas que ele tá fazendo, e ao mesmo tempo ele tem esses humores dele, que no filme a gente fica com uma sensação de que é um dia que ele não tá muito bem nesse dia, ele fica, né, o amigo dele fala, ele fica às vezes nesses humores, e eu achei isso uma forma muito ruim deles expressarem essas questões do Finch.
O Finch, ele é um personagem extremamente complexo. Eu acho que dentro do livro ele é muito mais interessante do que a Violet, porque querendo ou não, a Violet é uma garota que sim está passando por uma coisa muito difícil e sim, ela precisa de ajuda para passar por esse momento e a gente vê ela crescendo dentro do livro, mas eu acho que o buraco pro Finch é muito mais embaixo e o livro mesmo, ele trabalha de uma forma que ele faz a gente demorar para perceber o que é que tá errado com ele, porque muitas vezes é assim que acontece na vida real. A gente vê uma pessoa e a gente acha que tem alguma coisa errada, a gente acha que tem alguma coisa fora do lugar, mas a gente demora e muitas vezes é essa demora que pode causar catástrofes que a gente não consegue prever. E o que eu quero dizer com isso é que eu acho que o filme deixou as coisas muito suaves, mas eu acho que suaves até demais. Então, eles tratam essas questões do Finch como um humor que ele tem, sendo que no livro a gente tem um Finch que tem um transtorno de bipolaridade, que é um assunto muito sério, é um transtorno muito complicado, muito complexo, e que muitas vezes não é retratado direito, né? A gente não vê tantos filmes e tantas séries que falam sobre isso. Ainda é um transtorno que é uma espécie de tabu, enquanto, claro, a depressão e a ansiedade também são tabus muitas vezes, mas eu acho que cada vez mais eles têm sido mais falados, mais discutidos, mais comentados. A bipolaridade é uma coisa que ainda fica muito distante da gente. Então, se você não sabe o que é, se você nunca conheceu uma pessoa que tem isso, é muito difícil você enxergar isso no filme. Então, eu acho que o filme, ele deixa isso subjetivo demais dentro da história. Não fica claro que o Finch tem, de fato, um transtorno. Não fica claro que ele tem, de fato, um problema, né? Então, e aí a gente tem um momento onde ele vai para o grupo de ajuda e ele vai falar sobre isso. E esse é um momento muito importante porque a gente tem a Amanda, que é a melhor amiga da Violet, a garota popular da escola, que sempre tem tudo, tem o namorado, tem as amigas, tem a família, tem tudo, as notas, tudo é perfeito na vida dela e ainda assim ela tem também problemas e ela já tentou se matar mais de uma vez e isso é discutido, isso traz uma nova luz para a discussão, mas ela também vê o Finch ali e eles meio que se entendem mutuamente. E nesse momento no filme, o Finch, ele não se rotula, o que eu acho que é absurdamente justo, né? O Finch, ele trabalha muito isso, essa questão de rótulos, de não querer se rotular, de não ser uma pessoa que cabe dentro de uma caixa, e eu acho que tá tudo certo, eu acho que a gente não precisa rotular tudo, mas quando a gente tá falando de uma doença que precisa ser falada, uma doença que precisa ser comentada, que as pessoas precisam saber sobre e que isso precisa ficar explícito no filme, até pelas coisas que acontecem depois, isso precisa ser dito. No livro a gente tem o conselheiro dele lá, o psicólogo da escola, que fala que acha que ele tem esse transtorno, que gostaria que ele fosse ver um psicólogo para ter um diagnóstico preciso sobre o que ele tem e que ele teria bipolaridade, e aí depois disso a gente começa a enxergar o Finch com outros olhos, a gente começa a enxergar esses humores dele com outros olhos, e a gente vê que as coisas são muito mais complicadas e complexas do que a gente estava imaginando, enquanto no filme eles acabam tomando a decisão de não falar diretamente disso e acaba ficando meio aquela coisa. E aí, o que aconteceu? Eu sinto que as pessoas que não leram o livro e só assistiram ao filme não vão entender o personagem do Finch, porque ele é um personagem que, na tela, não faz sentido. Ele é um cara que tá lá, é óbvio que a gente entende que ele tem traumas do passado, é óbvio que a gente entende que ele tem uma relação extremamente difícil com o pai dele e com, enfim, tudo que aconteceu com o pai dele, com a história do pai dele. Ele é uma pessoa que tem uma situação difícil em casa, porque a mãe dele nunca tá por perto, ela nunca tá prestando atenção, então ele meio que tem que se criar sozinho, mas tudo isso fica extremamente subjetivo pra você prestar atenção. E é claro que muita gente vai prestar atenção e vai entender, mas eu tenho certeza que muita gente que não lê o livro não vai entender qual que é a profundidade, o que está sendo discutido em relação a esse personagem. Parece que a gente está falando só sobre um romance entre esses dois personagens e a gente está muito mais focado nessa superação da Violet e dos problemas dela, que, óbvio, são importantes, e o Finch acaba sendo só um peão no meio de tudo isso e meio que uma história bonita para ser contada no final, do tipo assim, ele estava doente e a Violet não enxergou isso, né? Eu acho que fica muito claro no livro que a Violet não enxerga isso porque o Finch não quer que ela enxergue. Ele se fecha completamente para isso. E toda vez que alguém começa a se aproximar muito e ele sente que ele tá perto de uma crise, ele desaparece, ele foge, ele fica dias sem falar com as pessoas. E as pessoas estão tão acostumadas com esse comportamento dele que ele desaparece e fica tipo... ele sumiu mais uma vez e a Violet fica louca, tipo, não é possível que vocês achem isso uma coisa comum. Então eu acho que ficou muito raso, principalmente o personagem dele, que era o personagem
mais complexo, mais profundo e mais difícil de se colocar ali. Eu acho que é claro que a gente tem um momento que é importante, que a gente vê uma pessoa que tem um transtorno, que vai ajudar outra pessoa que não tem um transtorno, mas que está passando por uma situação difícil, superar essa situação. É claro que a Violet, ela tem pensamentos suicidas em determinado momento, ela não vê uma luz no fim do túnel para a vida dela, mas a Violet, aos poucos, vai reconquistando esse espaço no mundo. Ela vai percebendo que ela quer viver, que ela quer estar viva, que ela quer ter aquelas experiências. E eu acho que isso fica claro no filme, e fica claro o quanto o Finch é importante para esse processo dela, para ela se redescobrir, para ela se reaceitar e para ela lembrar que ela gosta de estar viva, que ela gosta de viver e que ela quer ter aquela vida. Por mais que seja triste, por mais que tenham coisas tristes. Tudo isso também é questionado, tudo isso também é colocado em pauta. E eu acho que o interessante é como a gente tem dois personagens que têm quadros completamente diferentes e que acabam se encontrando num momento único com o mesmo pensamento, que é o pensamento do suicídio. Também é uma mensagem muito interessante, que é essa de que nem todos os caminhos levam para o mesmo lugar, né? A gente não precisa ter o mesmo caminho para ir para o mesmo lugar. A gente pode ter caminhos diferentes e a gente pode acabar chegando no mesmo lugar. A gente pode ter tido um grande trauma na vida e chegar nesse lugar. A gente pode não ter tido trauma nenhum e chegar nesse mesmo lugar. E eu acho que é isso que é importante. A doença mental, os pensamentos suicidas, eles vêm independente dos traumas que você teve, independente dos problemas que você passa, sua vida pode ser perfeita. Você pode ter um namorado, uma namorada, você pode ter uma família que te ama, você pode ter as melhores notas, você pode ter um futuro brilhante pela frente e ainda assim você pode se encontrar depressivo e ainda assim você pode se encontrar com transtorno de bipolaridade, com pensamentos suicidas. E eu acho que tudo isso é discutido principalmente nesses três personagens, que é a Violet, o Finch e depois a Amanda. E eu acho que o filme não chega lá. O filme não chega lá. Ele é um filme, sim, muito fofinho, é um filme que a gente assiste e a gente fica, ai, que bonitinho os personagens, eles estão se apaixonando e aí, ao mesmo tempo, eles têm conversas profundas, eles falam de problemas, né? A Violet tá passando por essa questão da irmã dela, mas eu acho que ele fica muito na superfície e eu confesso que isso me decepcionou muito, muito, porque a gente precisa falar sobre isso é uma temática que precisa ser dita, precisa ser discutida, não pode ser um tabu, ela precisa ser falada para todo mundo e ela precisa ser feita com responsabilidade. E eu sei, pelo que eu li do livro e pela Jennifer Niven, por ela ter passado por isso, ela faz as coisas com muita consciência, com muita responsabilidade. Então, eu tava com muita expectativa de que esse filme poderia tratar desses assuntos de uma forma muito séria, muito importante, muito responsável. E, enfim, eu acho que ele não chegou lá, eu acho que ele ficou superficial. É óbvio que, assim, o Justice Smith, como Finch, ele tá fantástico. Eu acho que ele conseguiu trazer a essência do personagem em muitos momentos, mesmo tendo tão pouco pra trabalhar, né, dentro da história do filme. Elle Fanning também tá muito bem como Violet. A gente consegue acreditar naquele relacionamento. Os dois têm uma química legal. É gostoso ver esse momento dos dois, onde a Violet vai perdendo os medos dela e vai se deixando levar pela positividade que o Finch tá trazendo pra vida dela. Mas eu acho que faltou um aprofundamento maior na discussão que era a mais importante do filme, que era essas questões de saúde mental e de suicídio, e que eu acho que precisavam ter sido colocadas ali. Bom, então esse é o meu veredito pro filme. Eu não gostei do filme, eu não acho que ele é um filme ruim, mas eu acho que ele poderia ter sido muito mais do que ele se propôs a ser. Eu acho que eles acabaram se mantendo num ambiente muito seguro, não se aprofundando nas coisas, não falando de forma leviana dos assuntos também. Eu acho que ele não tem esse problema, ele não é irresponsável com o que está sendo dito ali, mas eu acho que eles poderiam ter se arriscado mais e ido um pouquinho mais longe nessa história e contado uma história que teria uma importância muito maior lá na frente, né, que é, na verdade, o que o livro tem. Né, que é essa importância grande e essa responsabilidade sobre esse assunto que é tão sério. Então não se esqueçam de comentar aqui o que vocês acharam desse filme, se vocês gostaram, se vocês não gostaram. Não se esqueçam de deixar o seu joinha aqui nesse vídeo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!